Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe todos quanto terão a oportunidade e a graça em poder acompanhar esta live. Eu sou o apóstolo Hugo Zé da Costa, apóstolo e discípulo do único e verdadeiro profeta que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, enviou à terra como os profetas da Bíblia, isto é, o profeta Caco Filipe. Eu tenho um tema pertinente, tema este: todos os verdadeiros profetas foram combatidos pelos religiosos. É disto a qual nós vamos poder tratar e com os meus diferentes convidados de que os verdadeiros profetas sempre são combatidos pelos religiosos e há evidências, a prova nas escrituras, e nós vamos poder mostrar-vos isso claramente e vocês vão poder ver que de geração em geração não foram os bandidos, os alcoólatras, as prostitutas, os ateus que combateram e rejeitaram os profetas, incluindo o próprio Senhor Jesus Cristo, não, mas sempre foram os religiosos, os membros das religiões, os membros das denominações religiosas, dos templos, das sinagogas, das mesquitas, das missões e ministérios e assim por diante. E hoje, para o tempo em que nós nos encontramos, o Senhor Jesus Cristo, de acordo com a sua promessa em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, enviou o profeta Caco Filipe. Caco Filipe, ele é como os profetas da Bíblia, por esta razão que ele não é fundador de uma denominação religiosa, não é fundador de uma seita, de uma religião, assim por diante, mas ele é simplesmente o porta-voz de Deus nesta geração. Ele tem uma mensagem como os profetas da Bíblia tiveram uma mensagem. Ele tem seguidores em quase toda a parte do mundo, mas não tem uma denominação religiosa, porque o Senhor Jesus Cristo que enviou ele mesmo, não é? Quando estava na terra como homem, como um profeta, não era fundador de uma denominação religiosa. E é evidente que aquele que ele envia não será, conforme vemos hoje com esses charlatões, dizem ser enviados de Deus, mas são líderes de denominações religiosas, são fundadores de igrejas, mesquitas, sinagogas e assim por diante. Mas o tema é: todos os verdadeiros profetas sempre são combatidos pelos religiosos. E para começar, eu dou logo a palavra do outro lado ao pregador Simão ou ao pastor Builão, qualquer um que vai poder falar primeiro, tem a palavra a fim de fazer compreender todos os companheiros de terra e todos os seguidores da minha página Apóstolo Hugo Zé da Costa. Pregador Simão, tens a palavra. Certamente, amados companheiros de terra, tal conforme o tema diz, que os verdadeiros profetas sempre são combatidos pelos líderes religiosos. E nós podemos ver durante toda a história que todos os verdadeiros profetas foram combatidos por aqueles que também se clamavam ser de Jeová. Você vê, e nós podemos ver lá em Mateus 23, versículo 34, Jesus deu uma promessa de que ele enviará profetas à terra e que esses profetas seriam rejeitados, seriam perseguidos, seriam chicoteados, seriam açoitados e que outros seriam crucificados. Mas quem é que poderia fazer isso? São os líderes religiosos. Você vê que lá em Mateus 23, os fariseus e saduceus disseram a Jesus que se nós estivéssemos nos dias dos nossos pais, não nos juntaríamos a eles para derramar o sangue dos profetas. Mas Jesus disse que vocês são hipócritas e que as vossas obras testificam que vós sois os filhos daqueles que matam os profetas. Por quê? Porque os fariseus e saduceus, quando Jesus Cristo estava na terra, eles rejeitavam Jesus Cristo como profeta mensageiro vivo do seu tempo. E mesmo no tempo do profeta Jeremias, eram os sacerdotes que persuadiram a multidão que Jeremias fosse morto. Você vê, de geração em geração, são sempre aqueles que clamam ser de Jeová, que aprisionam os profetas. Mas sabemos nós que um filho de Deus jamais pode colocar na prisão ou levar a um tribunal mesmo um filho do diabo ou um filho de Deus. Paulo
disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 a 4, que as coisas espirituais não podem ser levadas aos tribunais pagãos. E nós vemos que Jesus, quando pregava, não é? Às vezes os fariseus pegavam em pedras para atirarem Jesus Cristo, mas Jesus fugia da multidão. Jesus jamais foi diante dos soldados romanos dizer: epa, eu estou a ser perseguido, por favor, me ajudem. Não, Jesus não fez isso. E nenhum dos filhos de Deus uma vez fará isso. Mas aqueles que são líderes religiosos são aqueles que têm perseguido e persuadido a multidão para matarem os profetas. Mas por que eles fazem isso? Amados companheiros de terra, saibam que um líder religioso, se ele não for o filho de Deus, certamente não vai se arrepender. Mas se for alguém que é um filho de Deus, certamente vai deixar da sua religião e seguir o profeta mensageiro vivo do seu tempo. Mas aqueles que são filhos do diabo, eles sempre perseguem os profetas. Em Lucas 23, está escrito que foram os sacerdotes do tempo de Jesus de Nazaré que persuadiram a multidão, dizendo que Jesus perturbava-lhes. Vocês veem, quem persuadiu para que Barrabás fosse liberto e Jesus Cristo crucificado foram os próprios líderes religiosos. Hoje, no tempo em que nós estamos, Deus enviou o profeta Cacu Filipe, o único profeta que tem as palavras de vida eterna e as chaves do reino dos seus olhos. E em 2016, sob a instigação de líderes religiosos católicos, protestantes, evangélicos e outros, aprisionaram o profeta Cacu Filipe devido à sua mensagem. Você vê, mas alguém que clama ser de Deus pode aprisionar alguém. Alguém que clama ser de Deus vai levar um homem num tribunal. Amados companheiros de terra, não veem que a história se repete. Amados companheiros de terra, saibam que os líderes religiosos hoje são os filhos dos fariseus e saduceus cumprindo o mesmo papel. E as perseguições, nós vemos que desde o tempo de Abel mesmo já, Caim foi o primeiro religioso que começou a perseguir. Em Mateus 23, 35, Jesus disse que o justo Abel foi perseguido. Abel era religioso, matou Caim. Caim não acreditava na revelação profética, mas Abel, acreditando na revelação profética, pregou a Caim que Caim não era filho de Adão, mas filho da serpente. E Caim se irou e matou seu próprio irmão. Mas aquilo era a prova que Caim era realmente um filho do diabo. Porque se fosse um filho de Deus, Caim não ia matar o seu próprio irmão. E mesmo lá no tempo de Daniel, quem persuadiu com que o rei Nabucodonosor erguesse uma estátua para que todos se prostrassem diante dessa estátua eram líderes religiosos. Eram líderes religiosos que viam que a mensagem do profeta Daniel lhes perturbava e de modo com que eles ganhassem favor aos olhos de Nabucodonosor, traçaram um plano de que quem não adoraria, quem não se prostraria diante da estátua do rei Nabucodonosor, este deveria ser posto à morte. Amados companheiros de terra, saibam que os líderes religiosos são eles sempre que têm combatido os profetas. E Jesus disse que nenhum verdadeiro profeta é bem recebido na sua própria pátria. Quem matou os profetas, quem crucificou Jesus, não eram as prostitutas, não eram os bebedores de uísque, aqueles não eram aqueles, mas são aqueles que se clamam, que se afirmam ser de Jeová. Mas, amados companheiros de terra, saibam hoje que todos os líderes religiosos estão em cumprimento de Mateus 24, 24, onde Jesus disse que virão falsos profetas e falsos cristos que darão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. E esses líderes religiosos, certamente um dia Jesus lhes dirá: eu nunca vos conheci, porque Jesus ele mesmo disse que nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a obra de Deus. E a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. E o profeta que Deus enviou hoje é o profeta Cacu Filipe.
Se você rejeita o profeta Cacu Filipe, essa é a prova que você está a cumprir o papel de um fariseu moderno. Mas se você for um filho de Deus, ao ouvir esta mensagem, você vai abandonar essas religiões. Porque mesmo no tempo de João Batista, vários líderes religiosos, saduceus, fariseus, foram no batismo de João porque eles se arrependeram. E hoje também, se alguém for um filho de Deus que está dentro dessas religiões, ao ouvir a mensagem do profeta Cacu Filipe, vai seguir o profeta Cacu Filipe, porque os filhos de Deus, de geração em geração, reúnem-se em volta da mensagem profética do seu tempo. Amém. É evidentemente disto a qual nós estamos a poder mostrar-vos de que todos os verdadeiros profetas sempre foram combatidos, mas nunca pelas prostitutas, pelos alcoólatras, pelos bandidos ou até pelos ateus, não. Mas sempre foram por os religiosos que sempre combateram os líderes religiosos e sempre persuadiram Herodes, Pilatos, isso é, o governo, a ONG, a polícia, a jurisdição terrestre contra os verdadeiros e autênticos profetas que Deus envia para uma determinada geração. E qual é a razão que faz com que os líderes religiosos rejeitam ou persuadem as autoridades e os seus fiéis para incitando-os contra o verdadeiro profeta que o Senhor Jesus Cristo envia à terra segundo a sua promessa de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. O problema é que todos os verdadeiros autênticos profetas pregam uma mensagem que os líderes religiosos vejam como uma ofensa, como um insulto para com eles. Por esta razão que Jesus foi crucificado. Ele fazia tantos milagres. Atenção, Deus em carne humana. Deus em carne humana foi rejeitado, combatido. Mas vejamos a história. Por que a razão Jesus foi crucificado? Será que era para transformar água em vinho? Fazer o cego de nascença ver? O surdo ouvir? Paralítico andar? Não. Era devido à palavra. Todo verdadeiro e autêntico profeta, enquanto ele estiver vivo, ministrando, a sua mensagem é autêntica heresia para a sua geração. Não havia um grande herético maior que Jesus de Nazaré fora dele em seu tempo para os filhos do diabo. Não havia um grande herético no tempo de Isaías fora de Isaías. E Isaías era o maior herético de todos os tempos para os religiosos do seu tempo. Jeremias, Abacuque, não, Malaquias, Sofonias, cada profeta em sua geração foram os maiores heréticos para os religiosos do seu tempo. Por quê? Eles vinham dizer algo contrariamente do que os religiosos nasceram, cresceram e aprenderam nas suas sinagogas. Por esta razão, vejam como uma heresia. Você vê, Jesus quando veio, de repente dizia que não. Se você não comerdes da minha carne e beberdes do meu sangue, não terás a vida eterna. De repente, um homem como você está te falar isso, você vai pensar que é Deus. É Deus porque é história. É povo de Deus porque é história. A história já passou, já está tudo criado. Lá o povo já enfrentou. Antes de Abraão existir, eu sou. Abraão se alegrou com a minha vida. Estão olhando o mais velho. Você nem tem 40 anos. Estás a falar que Cristo nosso pai Abraão. Foi isso, não é heresia. Não é heresia isto. É palavra de Deus. Porque ele já partiu. Deve ser palavra de Deus quando ele estava ministrando lá. Era quando Jesus estava na terra que você deveria crer. Hoje é a mesmíssima coisa. Que tu, Filipe, diz. Ele é o único verdadeiro profeta sobre toda a face da terra. Quem não crer nele, não tem como o Senhor Jesus Cristo lhe salvar. Todo mundo vê heresia. Meu Deus. Um homem. Para sermos salvos, temos que crer em um homem. Quando é que creem em um animal? Eu tenho um cão. Quando é que creem em um cão? Queres ter no meu cão para ser salvo? Jeremias foi um cão. Abacuque foi um cão. Sofonias foi um cão. Sempre se creu em um homem, mano.
Quando vocês assustam que não, vamos querer carregar com o Filipe para sermos salvos, um homem como eu, mas na Bíblia, então, quem criou em um cão? Eu tenho um cão, queres que no meu cão? Cresce em um homem, um profeta. Mas às vezes é necessário vos dizer essas coisas. Jesus também chamava até os outros como raças de víboras, filhos de serpentes, túmulos branqueados, porque eram teimosos. Não, inventavam coisas mesmo só para rejeitar Jesus. É aborrecível, amados companheiros de terra. Sempre se acredita em um homem que Deus envia na sua geração. Ele é a salvação do seu tempo. Paulo mostrou em Atos capítulo 13, versículo 47, que ele era a salvação e a luz do seu tempo. No tempo de Paulo, você não poderia ser salvo se não cresces em Paulo. No tempo de Paulo, você não tem como seguir Deus se você não cresce em Paulo. No tempo de Paulo, Cristo não poderia te salvar se não cresce em Paulo. Porque Paulo era a salvação. Está escrito em Atos capítulo 3, versículo 47. E cada profeta, cada mensageiro de Deus, como hoje é o negócio de Filipe, ele é a salvação. E ele salva em nome de Jesus. Atenção. É nenhum outro nome que não há salvação. Não é nenhuma outra pessoa. É nome. É por isso que cada profeta que nos envia salva em nome de Jesus. Não salva em seu nome, não. Não batiza em seu nome, não. Batiza em nome de Jesus. Salva em nome de Jesus. Mas você não tem como ser salvo em nome de Jesus, ser batizado em nome de Jesus, recebendo o verdadeiro batismo, se você não crê no profeta mensageiro vivo que Cristo enviou para a tua geração. E hoje é Caco Filipe, o profeta verdadeiro, o único. Mas é evidentemente que se alguém for religioso, for membro de uma igreja, estiver tanto seduzido, vai ser difícil ele compreender isso, mas isso não vai deixar com que isso deixe de ser a verdade ou algo do gênero. Não, não. Isso permanecerá a verdade. Mas os teus netos, os teus filhos, nas próximas gerações, vão lamentar pela sua atitude em teres rejeitado o Caco Filipe, o profeta vivo do seu tempo, enquanto que a história já te mostrava claramente que Deus sempre envia um profeta, não denominações religiosas ou religiões assim por diante. E que quando eles enviam um profeta, também atenção, este profeta não pode vir fundar uma religião, não pode vir fundar uma denominação religiosa, mas este profeta deve vir com uma mensagem, um livro, que deve ter a revelação de Jesus Cristo para a sua geração, que dá o código de vida para qualquer habitante da terra no seu tempo. Mas os falsos profetas, não é? Os sedutores que virão em cumprimento de 2 Tessalonicenses 2:9-11, Mateus 24:24, esses irão fundar denominações religiosas devido ao dinheiro. Eles pregam devido ao dinheiro, tem que ter denominações religiosas para simular ofertas, contribuições, dízimos, propósitos sem fundamento na Bíblia. Jesus não fez nenhum propósito, mas ele dá propósito nas vossas religiões. Jesus é complicado. Onde é que viram Jesus a fazer propósito para alguém ser abençoado fazendo aquilo? Então é uma sedução total. Caco Filipe foi enviado por Deus, vindo contrariar toda essa sedução de Satanás nas denominações religiosas. Evidentemente que vai ser os religiosos da mesma maneira que vão poder rejeitá-lo, como outrora rejeitaram os outros profetas antes mesmo de Caco Filipe. Eu dou logo a palavra ao pastor Builão. Pastor Builão. Todos os verdadeiros profetas são combatidos pelos religiosos do seu tempo. E atenção, são os maiores heréticos na sua geração. Nunca há um maior herético em uma geração fora do profeta mensageiro vivo que Cristo envia. Só depois é que ele vai partir, que ele já não será herético, será um enviado de Deus. Pensa a palavra, pastor Builão. Exatamente isso, caros companheiros da terra. Quando alguém vem até você, se levanta, não com uma mensagem, que é a boa nova para a sua geração, mas ele vem com uma igreja, missão ou ministério e se coloca a fraternizar com os líderes religiosos da sua geração e ele ainda diz ser o profeta das nações, fujam. Esse alguém é um lobo.
porque os verdadeiros profetas sempre são combatidos por causa da sua mensagem. Você pode ver em sua Bíblia que Moisés foi combatido no deserto, porque ele era o verdadeiro profeta mensageiro daquela geração. Isaías foi cortado em pedaços por causa da sua mensagem. Jeremias foi lançado em um poço, tudo por causa da sua mensagem. Mesmo João Batista foi cortado a sua cabeça por causa do que ele pregava. E Jesus Cristo, em Mateus 23, 34 a 35, ele prometeu enviar verdadeiros profetas. E ele disse que esses verdadeiros profetas seriam perseguidos, arrastados diante dos tribunais, por causa das suas mensagens. Vemos que cada profeta verdadeiro é identificado a Cristo. Ele não é bem recebido na sua própria pátria. Ele não vem para confraternizar com os líderes religiosos do seu tempo, mas ele vem para condenar tudo quanto é falso, e ele traz a mensagem que dará salvação aos filhos de Deus naquela geração. E o profeta Cacu Filipe, por causa da sua mensagem, em maio de 2016, sob a instigação de vários líderes religiosos, ele foi perseguido e aprisionado. Ele permaneceu 5 dias e 5 noites no local das informações nacionais da Costa do Marfim. Ele passou 2 dias e 2 noites no porão da sede da polícia de Abidjan e 3 meses no Maca, a maior prisão da Costa do Marfim. Tal como foram tratados os profetas da Bíblia, incluindo nosso Senhor Jesus Cristo, assim trataram o profeta Cacu Filipe, para que ele pudesse ser identificado aos verdadeiros profetas que Jesus Cristo envia à terra. Jesus Cristo disse aos religiosos do seu tempo que o sangue desde o justo Abel até Malaquias, filho de Baraquias, que mataste entre o templo e o altar, cairia sobre os religiosos do seu tempo. E ele ainda prometeu verdadeiros profetas que os religiosos perseguiriam, para que deles também recaia todo o sangue. Porque da mesma maneira que os religiosos em cada tempo dos profetas que nós vemos na Bíblia combateram os verdadeiros profetas da sua geração, é assim que de geração em geração, em cada tempo, os religiosos sempre vão contra os profetas verdadeiros, porque a mensagem desse profeta vem como uma ameaça para os interesses das suas igrejas, para os seus interesses da igreja. Nós vimos que muitos desses, eles abrem igrejas e têm essas igrejas como a sua empresa. Eles pagam todas as suas despesas com essas igrejas. Eles são voluntários ilegais. Eles fazem comércio com a Bíblia e o nome de Jesus Cristo. Que quando Jesus Cristo envia um profeta à terra, eles veem esse profeta como inimigo, como uma ameaça para as suas empresas. Mas os filhos de Deus sempre reconhecerão o verdadeiro profeta vivo da sua geração. E o verdadeiro profeta é identificado a todos os profetas mensageiros vivos que nós vemos, todos os profetas verdadeiros que nós vemos na Bíblia, hoje na nossa geração, é o profeta Cacu Filipe. Caros companheiros da terra, vocês devem saber que os verdadeiros profetas sempre foram combatidos pelos religiosos do seu tempo. Nós vemos que não foram os árabes quem combateram Jesus Cristo na Arábia Saudita. Não foram as prostitutas, os bebedores de uísque, quem combateram Jesus Cristo lá em Hollywood. Mas foram os rabinos, os líderes religiosos naquele tempo, quem foram contra Jesus Cristo. Quem viram que Jesus Cristo é quem estava a pregar uma heresia, que Jesus Cristo não guardava o sábado. E se Jesus Cristo se encarnasse nesse tempo, são esses líderes religiosos que vocês chamam padres católicos, pastores pentecostais e assim em diante, que combateriam Jesus Cristo nessa geração. E Jesus Cristo enviou o seu profeta. E é a prova que eles, se eles estivessem no tempo de Jesus, iam combater Jesus Cristo. A prova é que eles combatem contra o profeta Cacu Filipe. Nós vimos nos dias de Noé, todos esses que vocês chamam padres católicos, pastores pentecostais, adventistas, testemunhas de Jeová e assim em diante, beberam as mesmas águas que as prostitutas de Hollywood. Eles rolaram nas mesmas águas do dilúvio que todos aqueles que eles chamam de ímpios. Por quê? Porque a salvação é somente através de um profeta mensageiro vivo em cada geração. Caros companheiros da terra, vocês veem, de acordo com Jeremias 26, versículo 11, que eram os sacerdotes, né, que eram supostos a conhecer a Deus, que liam as Escrituras, quem viam que Jeremias merecia a morte. Eles diziam, esse homem merece a morte, ele profetizou mal sobre a cidade. Mas os príncipes, aqueles que tinham a sabedoria, eles viam, não, vamos ter calma.
De geração em geração, há sempre um homem que está sozinho contra todas as nossas crenças. Vamos ainda tomar atenção. Há sempre um profeta no nosso tempo, em cada tempo, que todos se levantam contra ele. Isaías veio à terra, ele foi cerrado em pedaços. Dessa vez, vamos ainda prestar atenção ao que esse profeta está a falar. Mas vemos que os sacerdotes, aqueles que eram supostos conhecer Deus, que iam às sinagogas, ensinavam as pessoas a lei, os profetas e assim em diante, eram a eles quem viam que Jeremias, o profeta de Deus naquele tempo, merecia a morte. Vocês veem, caros companheiros da terra, que tal se naquela geração, aquela geração prestasse mais atenção e não lançaria Jeremias na fossa? Assim você também no teu tempo deves prestar atenção ao único profeta que todos os líderes religiosos do seu tempo combatem, porque sempre aconteceu assim de geração em geração. Mesmo Pilatos e Herodes, anteriormente havia inimizade contra eles. Nós vimos, de acordo com Lucas 23, versículo 12, que eles naquele dia uniram-se para se levantar contra Jesus. Vocês veem que pessoas de diferentes crenças, pentecostais, adventistas, testemunhas de Jeová e tudo mais, têm diferentes crenças. Mas quando é para falar do profeta Capo Filipe, eles se unem para se levantar contra a mensagem do profeta Capo Filipe. Não vê que é a história se repetindo? Caros companheiros da terra, prestem atenção àquilo que é a salvação. Não existe um outro caminho que Deus tem sempre traçado de geração em geração, senão o profeta mensageiro vivo. Amém. Realmente, amados companheiros da terra, não há motivos, razões para que você ainda continue a ser membro da tua denominação religiosa. Pelo menos, olha, por amor de Deus, atenção. Os maiores erros que os nossos antepassados, os religiosos, atenção, os religiosos, melhor dizer, cometeram diante dos profetas foi que muitos deles até nem chegavam a poder ler os livros deste profeta, porque diziam que não, esse é um grande herético, nem até o seu livro podemos ler. Olha, eu te convido pelo menos a procurares a ler o livro do profeta Caco Filipe. O livro do profeta Caco Filipe é fácil de se obter. Tu podes instalar no seu telemóvel, indo ao Play Store ou no App Store, conforme aí indica na descrição da tela. Ou então, tu podes enviar um liga só, ou enviar uma mensagem, ou ligar, ou dar um bip nos terminais telefônicos que aí estão, ou escrever-me no WhatsApp. Nós mesmos, o próprio livro do profeta Caco Filipe é gratuito, atenção. Não é que vamos te vender, não é isso. O livro é completamente gratuito. E a entrega, nós fizemos a entrega no teu lugar onde você deseja receber. Leia pelo menos. Entra pelo menos em contato conosco. Se estás em Angola, em Cabo Verde, ou Guiné-Bissau, ou Portugal, ou São Tomé e Príncipe, ou Moçambique, ou Brasil, entra em contato conosco. Nós fizemos entrega em todos esses países. Nos 7 países de língua portuguesa, nós fizemos entrega. Não há razão para você continuar a ser membro da tua denominação religiosa ou ser membro de uma religião após teres acompanhado esta live. Não há razão. Não há. Amado companheiro da terra. É muita verdade que foi aqui dito. E para terminar a live, não é? Eu dou, embora restou nos poucos minutos, mas dou estes poucos minutos mesmo ao Dr. Simon, que está aí do outro lado, e ao pregador, pelo que eu vejo, é o pregador Osvaldo. Pregador Osvaldo, realmente. Tem a palavra. Evidentemente que nós não devemos cometer os mesmos erros que os judeus cometeram lá no passado contra os profetas e o Senhor Jesus Cristo. João Wesley era um homem de Deus, mas este homem, João Wesley, foi perseguido no seu tempo. E ele foi perseguido de cidade em cidade. E João Wesley, hoje, pelo religioso, ele foi constituído uma estátua. E você vê hoje que nesta geração em que nós vivemos, todos os mensageiros que Deus enviou, como Martinho Lutero, John Wesley, Martinho Lutero, entre outros, esses profetas hoje foram constituídos como umas estátuas
dentro dessas religiões, mas antigamente estes homens de Deus foram perseguidos no seu tempo, como por exemplo John Hus. John Hus foi morto, queimado em uma estaca. E você vê, mas este homem, enquanto estava vivo lá na sua geração, ele foi perseguido. Mas hoje as pessoas reconhecem que estes eram homens de Deus. Você vê, conforme em Jeremias já nos mostra, que é necessariamente que você deve ter cuidado, como os reis tomaram o mesmo procedimento, em ter atenção de não cometer os mesmos erros que os judeus cometeram contra os profetas. Porque os judeus e os religiosos sempre perseguiam os profetas de Deus. E só mais tarde é que eles poderão reconhecer que não, aquele homem que falou conosco era um homem de Deus. Mas nesta geração que nós vivemos, que é no século XXI, devemos ter o maior cuidado de não cometermos os mesmos erros que os outros já cometeram lá no passado. A história deve refletir para cada um de vocês hoje, para não cometer os mesmos erros, em rejeitar um profeta, em crucificar um profeta, em matar um profeta, e só posteriormente dar conta que aquele homem que estava sobre a terra, aquele negro africano, era o profeta de Deus. Então, o que você deve fazer é primeiramente buscar Deus pela mensagem do profeta. Em João 5, 45, o Senhor Jesus Cristo disse: não penseis que eu hei de vos acusar diante do Pai, mas Moisés que vocês esperam. Jesus Cristo disse isso aos fariseus no seu tempo. E John Wesley também pode dizer para os luteranos: não penseis que eu hei de vos acusar diante do Pai, mas Lutero que vocês esperam. Paulo poderia dizer para todos aqueles que rejeitaram-lhe no seu tempo, também poderia dizer: não penseis que eu de vos acusar diante do Pai, mas o mensageiro que vocês pensam que é vosso mensageiro, que não é que há de vos acusar. E hoje o profeta Cacu Filipe pode dizer para toda a humanidade: não penseis que eu hei de vos acusar diante do Pai, mas Jesus que vocês esperam. Porque o profeta Cacu Filipe diz que no julgamento, lá vai aparecer lá o apóstolo Elbio, dizendo que não, eu fui enviado de Deus, eu fui seu apóstolo, eu te segui sobre a terra. Mas o profeta lhe poderá ser dito: em que ano você estava sobre a terra? Em que ano você estava sobre a terra? Ele vai dizer que não, estava nos anos 2000. Nos anos 2000 estava lá aquele homem negro africano, que era o profeta Cacu Filipe. E você verá que este Elbio, um frio vai atravessar o seu coração, para que ele possa vai ser mostrado para ele que ele servia ao diabo Satanás no seu tempo. Então, companheiro de terra, nesta geração, Deus enviou um profeta, que é Cacu Filipe. E você deve seguir a mensagem do profeta Cacu Filipe para que você seja salvo. É isto.